Os juros do Japão de longo prazo continuam subindo e batendo recordes e, ao mesmo tempo, muitos dizendo que a bolha vai explodir a qualquer momento. Mas por que ela ainda não explodiu? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, mais um dos capítulos da saga do Japão em relação à preocupação que se tem diante da subida dos juros de 30 anos, de 40 anos, e o que isso pode acarretar quando você pensa em relação ao carry trade japonês. Para quem não sabe, é você captar crédito em moeda barata, né, como o iene, fraca em relação ao dólar, e se dolarizar, pegando crédito em dólares e se expondo em mercados como SP500, etc., e fazendo essa arbitragem, né? Você poder justamente criar ali fluxos de capital. E o carry trade japonês é basicamente um dos maiores do mundo, né? Só perde para o próprio dólar em si, que é o maior carry trade de todos, e acaba criando aquela grande confusão. Nossa, a partir do momento em que os juros japoneses começam a subir, chegando aqui em máximas históricas, né, nesse exato momento, esse aqui é o de 30 anos, batendo ali 3,23% nesse exato momento, você vai ter problemas em relação a repatriar esse capital, e aí isso pode fazer as bolsas americanas caírem, etc. E aí vem aquele movimento, mas os juros continuam subindo e esse movimento meio que ainda não aconteceu, ou se aconteceu, aconteceu de forma parcial. Então eu quero discutir aqui as forças que contrabalanceiam tudo isso, certo? Que criam toda uma complexidade na hora de você fazer a análise, porque não é porque o juro sobe que imediatamente você vai ter uma explosão catastrófica que já vai criar tudo isso. Então vamos lá. Um dos primeiros, assim, eu já fiz vários conteúdos sobre esse assunto no próprio Substack, inclusive você pode acompanhar, né, em formas de artigos, de vídeos, etc., mostrando como que o Japão veio fazendo toda não vou dizer narrativa, mas uma política de normalização. Então, o objetivo do Japão era realmente falar, olha, agora a economia está indo melhor, o mundo está recuperando, não vamos mais justificar ter o juro negativo como tínhamos ali por 17 anos, e esse experimento acabou. Está na hora de ter menos controle da curva de juros e a inflação no Japão, principalmente com negociações salariais, você teve uma certa inflação criada baseada principalmente nos salários, mas eu já mostrei em capítulos anteriores como, apesar dela ter subido, que era uma coisa desejável, acabou se transformando um pouco em preocupação, mas que agora volta a se arrefecer, pelo menos até então. Vamos ver como é que as coisas vão seguindo. Mas você ainda tem essa narrativa do Banco do Japão. E, ao mesmo tempo, ele vinha subindo os juros básicos, né? Então, assim, apesar de ser uma coisa bem numa escala muito menor do que os Estados Unidos, você vinha tendo esse tipo de movimento. Só que ele foi pausado a partir de agora, porque você cria um certo problema para os bancos que têm isso no seu balanço. Então, o Japão está diante de uma situação onde ele está tentando sair daquela estrutura engessada que permitiu que o carry trade fosse possível e agora está tentando mudar tudo isso, mas é impossível você fazer sem ter grandes problemas se você fizer isso de forma abrupta, mas não é o que vem acontecendo. Então, um dos primeiros pontos é de que a gente tem a impressão de que, uau, todo mundo mostra esse gráfico no Twitter, principalmente, falando, nossa, agora sim o carry trade vai quebrar, agora todo o capital vai ser repatriado para o Japão, porque vai ser prejuízo para as entidades japonesas e os fundos de pensão, e tem que repatriar isso imediatamente e tal, e vai sair da bolsa. Mas é muito simplista quando você pensa que esse movimento, na verdade, não está acontecendo de uma hora para outra, pegando todos de surpresa. Se você gerencia bilhões de dólares, você já vê que isso é uma tendência de meses. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, tirando ali um pouco do que aconteceu aqui na março e abril, né, o Liberation Day, que criou uma volatilidade muito grande, você consegue ter uma certa previsibilidade. Então não é como se todo mundo fosse pego de surpresa porque não leu o Twitter, né, ou X. E aqui você também vê da parte do BOJ, do Banco do Japão, uma predisposição de dizer a seguinte coisa, olha, nós estamos retirando as compras cada vez mais, né, do nosso próprio bond, que é até louvável se você parar para pensar, né, um governo um banco central que está dizendo que vai tentar interferir menos no mercado de bonds, não comprando ou parando de comprar mais.
ele acaba fazendo com que você tenha uma reprecificação que, na verdade, o mercado já está entendendo que isso vai acontecer. Só que, ao mesmo tempo, você também tem uma questão grande do premium que é exigido desses títulos de mais longo prazo até que o Banco do Japão decida o que de fato ele quer fazer em relação aos seus juros. E isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Você tem vários fundos que hoje estão em stand-by para poder ver a seguinte coisa: olha, vamos ver o que o Banco do Japão quer fazer de fato. Se ele vai definir se acabou por aí ou se ele vai querer inventar mais uma subida de juros depois, apesar de que agora ele está quase como o Fed, né? Ele está parado ali sem mexer, ele deu uma pausa na subida, né? E o Fed deu uma pausa na queda, então está sendo bem interessante esse tipo de contraste. E aí você tem as pessoas meio assim, olha, vamos esperar para que eles decidam o que eles querem fazer da vida, para depois sim a gente poder ter um comprometimento maior com esse tipo de dívida de mais longo prazo. Ao mesmo tempo, você tem um ponto muito interessante, que é um contrabalanço para isso, que é a grande liquidez em dólares que você já tem ao redor do mundo nesse exato momento. Então o DXY está contando uma história até agora de liquidez, de continuar a ter crédito, etc. Apesar daquela reversão que eu já falei aqui, né, desde julho, que ainda estou acompanhando para ver se cria uma reversão, mas por enquanto, né, no cenário mais macro, a gente tem um alívio de liquidez para o resto do mundo. E isso entra em todos os mercados, inclusive nos próprios Estados Unidos. Então você não tem uma ultra dependência do carry trade japonês em relação ao que acontece com a SP500. É grande? É, mas isso contrabalanceia grande parte das coisas. Então você tem movimentos acontecendo dentro do Japão e você tem movimentos acontecendo fora do Japão que estão meio que reequilibrando as coisas. Então, apesar de ser muito legal se fazer um vídeo para dizer que talvez a coisa vai explodir a qualquer momento e se cria uma série de cliques, às vezes você tem que fazer um vídeo um pouco mais chato para dizer a seguinte coisa: olha, gente, por enquanto tá tudo bem. Claro que pode mudar? Pode. Você pode ter movimentos mais bruscos? Tudo isso é possível, principalmente em 2025, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos ter alguma coisa que vai abalar o que eu acabei de falar. Só que é importante você entender, o que eu quero te dar cada vez mais ferramentas para que você entenda como funciona justamente essa mecânica monetária. E eu, inclusive, tenho, né, toda uma playlist somente sobre o Japão, se você quiser acompanhar. E muitos até me perguntam assim, como é que eu posso usar isso ao meu favor? Como é que eu posso entender como é que é o fluxo de capitais ao redor do mundo? Toda essa mecânica monetária que você tanto explica pode se refletir num portfólio. Como é que eu posso aproveitar? E aí eu disponibilizei também de forma gratuita os resultados, né, de uma carteira que eu montei. Mas se você quiser acompanhar os movimentos específicos, os percentuais que eu tenho nesse portfólio OmniMacro que eu disponibilizei, aí os membros podem ter acesso a isso também. Tudo isso nos links aqui da descrição abaixo. E você vê claramente que o Banco do Japão, ele está cada vez mais assim, deixando claro, né, que ele quer fazer com que as compras dos seus próprios títulos sejam cada vez mais freadas, né? Que é o bond buy tapering, né? Então ele quer deixar mais lento e vai sentindo ao longo do tempo o que vai acontecendo. Isso é interessante porque é o contrário do que o Scott Bessent está fazendo nos Estados Unidos, onde você está acelerando os buybacks e está tendo uma intervenção um pouco maior. Só que ao mesmo tempo, Estados Unidos e o Japão estão, na minha opinião, mais parecidos no sentido de que o Japão tinha um tipo de controle muito mais explícito, as pessoas sabiam, né, que o governo está ativamente comprando para poder segurar e ter um teto em relação aos juros, o que não pode acontecer nos Estados Unidos, para você, justamente por poder fazer o sistema euro-dólar, né, fluir do jeito que ele flui. Só que eles estão adotando aquela coisa indireta, mais parecida com o Scott Bessent. Então eu não vou emitir tantos títulos de longo prazo, não vou fazer tantos leilões assim, para criar uma certa escassez
para dar um controle indireto. E é isso que os Estados Unidos estão fazendo hoje. Então o Japão e os Estados Unidos eles estão meio que se juntando, onde o Japão deixa de ter aquele controle mais explícito e faz uma coisa mais velada, e os Estados Unidos vêm fazendo um controle que talvez se torne mais explícito a partir do momento que você tem todo ali um movimento feito de pressão em cima do Fed, etc., que foi justamente o que eu falei no capítulo de ontem também, que você pode acompanhar. Então, muito interessante assim as movimentações. Vamos ver o que vai acontecendo. É claro, é importante você continuar olhando ali os gráficos de 30 anos, etc., e pode até trazer uma certa preocupação se isso for muito rápido, num curto período de tempo, pode pegar alguns fundos de surpresa. Até pode, mas já é um assunto tão discutido que você vai se readaptando. Então esse é um sistema que ele sempre consegue crescer de forma orgânica. Porém, tem uma série de partes que nós não podemos ver. E é isso que cria todo o problema, né, em relação ao crédito estendido nas partes obscuras do sistema eurodólar, que o próprio Japão faz parte. E é aí que pode vir a surpresa. Mas, enquanto isso, você já tem um mercado que já meio que está esperando isso acontecer e está lidando muito melhor do que muitos poderiam imaginar.